Boa tarde, Fernando Horta, tudo bem? Tudo bom, Dai? Comigo tudo tranquilo. Estamos aí fazendo umas peripécias no Brasil de final de ano. Final de ano complicado, todos nós temos que É, cumprir uma série de agendas e a gente vai deixando para o final. O brasileiro é muito disso, né? Não sai nada se não tiver o último dia. No último dia que a gente faz tudo. Então, dezembro vai, finalzinho de novembro, dezembro vai acotovelando tudo. Inclusive inquéritos, né, e posicionamentos aí a respeito do golpe. Eu tenho tratado um pouquinho a esse respeito. Muita gente me perguntando: mas será que essas coisas não foram seguras pela Polícia Federal durante um bom tempo e só depois do atentado ao Alexandre de Moraes é que eles resolveram fazer isso andar? Eu acho que não, Daiane. Eu acho que seria muita burrice fazer isso, porque a sim. gente agora está mexendo com todos os problemas do governo Bolsonaro ao mesmo tempo. E isso vai dar chabu, eles vão enlouquecer. Também acho. Tem aqui os nossos internautas já comentando sobre esse assunto, ó, tá aqui a Andrea, esse é o nome do perfil, tudo gravado e filmado por eles mesmos, né? Porque tem um fator nesses dias aí em que vai se revelando aí, primeiro o conteúdo das conversas, depois o áudio. E o áudio vai dando aquele tom ali melhor, até para a gente compreender como é que isso tudo se construiu, né? E aí ela reforça aqui no outro comentário, né? Sem anistia para golpista. A Salme, ou Salme, talvez, né? Sobrinho, diz aqui, sem sigilo é bom? Pergunta ele aqui, ou ela, né? Nessa dinâmica. Como é que você avalia, primeiro, essa quebra de sigilos? O Bolsonaro, da semana passada para ontem, mudou um pouco o tom e a construção dos argumentos, né? Porque antes, na semana passada, era não, eles só pensaram, não teve nada, não sei de nada, mas também, se for repugnante matar alguém, só pensar não é um problema. Essa era a construção. Ontem, Bolsonaro, nessa coletiva que ele fez com a imprensa, ele já disse: não, eu cogitei algumas coisas, mas tudo dentro das 4 linhas. Estado de sítio era dentro das 4 linhas. Estava diante de uma situação, e aí ele começa lá as mentiras, né? Dizer que a eleição estava assado, que ele não podia dizer que o Lula defendia aborto, que o Lula defendeu que o ladrão podia roubar só para tomar uma cervejinha. Tudo fake news, e ele diz isso, claro, para o público dele, porque o público dele acredita nisso e vai falar, não, ele só estava falando verdade, mas tudo mentira. E ele fala disso como se essa verdade fosse uma coisa muito natural e que fosse justificativa para tentar um golpe conversado ali. E chamou para o jogo Michel Temer, que há algumas semanas atrás também disse, estou fora disso, estou fora da vida política. Mas ontem veio também a público como jurista, né, como professor, autor de livros acadêmicos que ninguém lê, porque eu li uma vez na faculdade e só no texto que o professor trouxe. Depois disso, nunca li um livro do Michel Temer. Nos 5 anos de faculdade, nunca li Michel Temer como obra que pudesse valer a pena ali do ponto de vista jurídico. Mas ele vem na roupagem de jurista para dizer, não, golpe só consegue se dar com todo o conjunto das forças armadas. Ou seja, na tese do Michel Temer, golpe só se pode dar com forças armadas. Se não tiver forças armadas, não é golpe, né? Será? Porque o que a gente assistiu em 2016 foi um golpe. E não precisou de forças armadas, entre aspas, porque elas também atuaram ali. Mas como é que você vê essa retórica do Bolsonaro agora, hein? Primeiro assim, um abraço para a Andrea, pessoa que comentou antes aqui, porque ela pegou na tampa uma das coisas mais interessantes da gente discutir. Quer dizer, o sentido de impunidade dessa gente é tão grande que eles se gravaram e com o material que está à disposição, eu li aquelas 221 páginas da denúncia, agora estou esperando aí para ver se abrem esses novos documentos para a gente ler, mas assim, só com o que tem lá dá para fazer um documentário, Daiane, tá? Se o 247 quiser, a gente faz um documentário só com aquilo que tem ali e produzimos, porque eles se gravaram, eles fizeram isso como se estivessem numa condição de certeza absoluta, primeiro, de que estavam certos, e segundo, de que não seriam molestados e que não pagariam por isso. Aliás, eu tenho dito em vários lugares que a gente vai falar sobre fascismo, que parece ser um tema que todo mundo está se interessando nos últimos anos, e eu tenho dito que o fascismo, a força e a fraqueza dele são exatamente a mesma, né?
os fascistas são extremamente estúpidos, e essa é a força deles, porque você consegue arrebanhar um monte de gente fazendo o mundo parecer que é preto e branco, certo e errado, né, em cima e embaixo, homem e mulher, com essas dicotomias claras, as pessoas se sentem à vontade para tomar decisões, para mandar a gente longe, para dizer que vai fazer acontecer. Mas é também as fraquezas do fascismo, porque o fascismo realmente é composto por gente burra, gente estúpida. A manifestação do Bolsonaro ontem deve ter feito os advogados deles entrarem em piração, porque é basicamente uma confissão de culpa. O Bolsonaro ali não só ele diz que ele estava presente em todo esse processo, né, que ele articulou esse processo, como também que ele tinha plena certeza de que tudo isso estava feito de forma correta. Ou seja, não se precisa mais provar o elo. O próprio Bolsonaro está dizendo isso. E acho que se ele tiver que falar nas próximas vezes, Daiane, mais 2 ou 3 vezes, nós não vamos precisar nem discutir muito quais são as razões que vão ser usadas para prendê-lo, porque ele vai confessando a cada momento. Bom, aí vem a grande questão da segunda pergunta que o internauta nos fez. É bom retirar o sigilo? Normalmente não, tá? Normalmente, numa investigação, a retirada de sigilo permite que a defesa, seja a defesa técnica, seja a defesa social e política do indivíduo, comece a se articular, porque você mapeia os pontos, sabe o que está acontecendo, vai atrás até de informações para evitar que isso vaze. Mas, quando se trata de uma figura do tamanho de Bolsonaro, tirar o sigilo é bom, né? O que significa isso? O Alexandre de Moraes está fazendo de forma legal, ou seja, usando as instituições e tudo que está dentro da lei, mais ou menos o que o Moro fez lá atrás para prender o Lula, né? O Moro passou 2 anos vazando informações. O Moro fazia de forma ilegal. Em vez de ele sacar o sigilo, ele escolhia os jornalistas amigos para vazar as informações. Por quê? Porque as informações que o Moro tinha eram frágeis. Ou seja, se fossem avaliadas de uma forma correta, o Lula jamais poderia ser preso. Ele queria induzir a prisão. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é o seguinte: já que as provas são tão claras e evidentes, que as pessoas vejam o que aconteceu. É basicamente isso que ele está fazendo. E isso é essencial e necessário. Porque, Daiane, se quiserem prender a mim e você, né? Chega aqui um brigadiano do lado aqui e diz assim: Fernando, esteja preso. Eu esteja preso. Não, eu não tenho, né? Quem é que vai reclamar? A Daiane vai dizer lá: prenderam o Fernando Otto, mas ninguém vai levantar nada por isso. Agora, se tentarem prender o Atucho, opa, já mais gente levanta, já não é bem assim. Se tentarem prender um Stedley, opa, você está entendendo? Quanto mais alto a gente vai subindo, maiores são as forças políticas que protegem aqueles indivíduos. Jair Bolsonaro não está longe disso. Se você quiser efetivamente fazer com que Jair Bolsonaro pague pelo que ele cometeu, é necessário antes criar um consenso social da culpa. Ou seja, é preciso sim que a sociedade entenda que isso não está sendo feito por motivo político, mas sim sendo feito por conta das ações que ele tomou fora da estrutura política, ou seja, na ideia de tentar usar a violência como forma de resolver os seus problemas, que basicamente foi isso. Ele tentou matar, prender, torturar, transformar o Brasil num golpe para resolver o problema de ter perdido a eleição. Exatamente. O desenho, né, dos depoimentos, os áudios das conversas, Horta, mostra muito uma certa ansiedade, né, por parte dos militares que estavam em volta de Bolsonaro, querendo uma atitude dele, querendo que ele tomasse ali as decisões para que o plano desse cabo, né? Então, o presidente tem que assinar logo a minuta, tem que autorizar, mesmo com algumas ressalvas ali de um ou de outro setor, tem que autorizar logo, porque senão a coisa não anda. Tem um outro diálogo de um dos oficiais que diz assim, não pode chamar esse perfil ético, né? Porque ele disse que estava lá, olha só o perfil ético, né? Paulo Guedes e outros ali, que na verdade eram civis, né? Para eles, os civis é que botam ali algum nível de limite dentro da construção daquilo que eles estavam querendo. E aí ele diz, tem que ser só a rataria. Esses eram os militares de alta patente que o próprio Mário Fernandes, Mário, né? O Mário Fernandes. Mário Fernandes, que ficava dizendo assim, Kid Preto, ele se
denominavam já como kids pretos, né, para a atuação desse golpe. O Bolsonaro faz a linha de que ele não sabia de nada, e muitos têm dito, principalmente esses comentaristas aí de TV, dizendo assim, não, vai se buscar a teoria do domínio do fato. O que para quem não aprofunda o direito, né, primeiro que não está no ordenamento brasileiro a teoria do domínio do fato. É como se, na faculdade, eles usavam muito o exemplo da pessoa que está dirigindo o seu carro e alguém empurra, se joga na frente do seu carro e você atropela e mata aquela pessoa. Objetivamente, seria o tal culposo ou não culposo, né? Ou seja, havia a intenção de matar ou não havia. Isso, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ele se compõe. Mas a tese do domínio do fato, ela traz elementos da subjetividade, de como aquilo pode ter contribuído ou não, ou como aquela pessoa está inserida dentro daquele fato jurídico típico, né, que a lei estabelece como crime, subjetivamente. Então, vou usar um exemplo bem limite, né, o pai tem o seu filho que assassinou alguém, então o pai é responsável por aquele filho, então ele, por consequência disso, também seria culpado porque não deu limites ao filho, etc. Então, essa responsabilidade, eu não estou me tratando aqui de filho menor, né? Estou tratando de o pai que é subjetivamente responsável por aquele que deu cabo à situação. Então, há uma tese de que o Bolsonaro não há prova substancial para incriminar Bolsonaro. O que teria seria as falas desses agentes dizendo que Bolsonaro participaria ou autorizaria ou não. Você acha que dentro desse escopo a tese do domínio do fato vai ser novamente trazida à baila para incriminar, ou há, na sua avaliação, elementos substanciais ali para botar o Bolsonaro, que está muito preocupado, está dizendo que já vai para a prisão, então ele já sentiu ali o baque, há substâncias para comprometê-lo dentro desse jogo jurídico, Horta? Vamos lá, gente. Primeiro, eu não sou jurista, né? Mas eu estou muito à vontade Sim. a respeito disso, porque essa tese do domínio do fato foi utilizada originalmente, foi pensada originalmente para punir os culpados do nazismo. Então a gente estuda isso com muito cuidado, né? Porque no nazismo também os grandes líderes nazistas faziam exatamente como Bolsonaro. Não sei de nada, nunca estive dentro de um campo de concentração, minhas ordens não passavam de questões burocráticas, eu nunca tive acesso às pessoas que efetivamente foram torturadas, eu nunca torturei absolutamente ninguém. Então, a Alemanha, no pós-Segunda Guerra, precisou encontrar meios para que você criasse condições de dizer, olha, o que aconteceu em Auschwitz, em Dachau, em Breslau, ele não vai mais acontecer. Ou seja, o nazismo não pode continuar e essas pessoas não podem escapar desse jeito. E aí se criou a doutrina do domínio do fato, que é uma coisa bastante complicada. Eu vou falar dela daqui a um pouquinho. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que está ficando muito claro que as academias militares brasileiras, e especialmente as academias que formam os nossos oficiais superiores, são máquinas de formação de fascistas. E primeiro está ficando muito claro que eles são intelectualmente muito frágeis pelas próprias conversas, não conseguem organizar um pensamento um pouco mais rebuscado, têm déficits brutais na sua formação, alguns deles não sabem escrever português, como a gente está vendo ali, e são todos eles moralmente deformados, né? Moralmente deformados. Acham que os civis não servem para nada, que os militares é que realmente mandam, têm o seu próprio senso de destino, de condição, de situação, e isso não pode acontecer num país democrático. Ou nós fazemos uma entrada democrática nessas academias militares, mesclando a formação desses indivíduos com professores civis. Pode ser professores de universidade, não tem problema nenhum, desde que eles tenham acesso a essa situação civil, para que a gente modernize isso, ou nós vamos continuar tendo um exército do século XIX, que parece uma série de cães que ficam ali enjaulados, mas que se você tirar a portinha, eles saem mordendo e matando todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ficou muito claro que o golpe não aconteceu no Brasil por conta do Joe Biden. O Biden mandou seu secretário de defesa
momentos antes, aqui no Brasil, ele desceu aqui e chamou os militares e disse claramente que os Estados Unidos não apoiariam nenhum tipo de ação que não fosse por dentro completamente do processo democrático e constitucional. Foi usado essas duas palavras, democrático e constitucional, para que os militares não fizessem uma interpretação das 4 linhas e que eles, de repente, poderiam montar uma constituição própria. O golpe não aconteceu de fato, e a terceira coisa que a gente tem que mencionar aqui, antes de falar no domínio do fato, é a covardia de todos os envolvidos, a começar por Jair Bolsonaro. O que a gente vê nos diálogos, efetivamente, é que os militares estão pedindo do Bolsonaro um ato de coragem. Na história, a gente costuma dizer que é mais fácil matar o rei do que botar a coroa na sua cabeça. Né? Então, assim, matar o rei é fácil. Agora, coroar-se, colocar a coroa na sua cabeça, é assumir a culpa da morte do rei e aguentar o tranco em função disso. Bolsonaro é tão covarde que ele pensou no golpe, articulou o golpe, colocou os seus agentes em marcha no golpe, mas não queria aparecer no momento do golpe, por medo exatamente desse tranco. Por isso ele saiu do Brasil. E ele era para ter sido encontrado nos Estados Unidos depois do golpe e ser trazido de avião com pompa e circunstância. Esse era o plano estabelecido. Mas ali vai a covardia. A covardia que todos os militares em volta de Bolsonaro estão apontando. Que ele é um homem que não aceita e não reconhece as suas responsabilidades. Tanto dele quanto do governador de São Paulo, Tarcísio, a quem deveria ser a responsabilidade de finalização do golpe. Lembra que o golpe começa em Brasília, com a tomada da Praça dos Três Poderes, a destruição de toda aquela situação. A PM de Brasília simplesmente se virou para o lado dos golpistas e, a partir daí, era para iniciar um processo semelhante em todos os estados. Não sei se tu te lembra, mas foram atacadas várias vias de energia pelo Brasil inteiro, foram feitas barricadas em aeroportos, bem ao gosto das operações militares que a gente conhece, que foram feitas no Iraque, por exemplo, no Afeganistão. É assim que os militares agem. São sistemas de segurança, sistemas de energia e sistemas de transporte. E isso eles desabilitam de forma imediata. Quem travou o golpe, efetivamente, foi a covardia do Tarcísio. O Tarcísio não permitiu que a PM de São Paulo tivesse toda a atividade que gostaria de ter tido. E isso mostra que os dois agentes ali imbricados, Bolsonaro e o Tarcísio, são dois covardes, e é o que os militares estão, de fato, agora sinalizando. Para a gente finalizar aqui, eu espero que não se vá nessa doutrina do domínio do fato. Eu acho que nós temos elementos suficientes para implicar Bolsonaro em outras situações, até porque ele anda falando bastante e já está muito clara essa relação. Por que eu acho que a gente não deve ir pela doutrina do domínio do fato? Porque ela é de uma outra linha do direito, ela é do direito alemão, ela não é do nosso direito romano, vamos dizer assim, italiano, né? Ela faz parte do chamado direito anglo-saxão. O direito anglo-saxão ele tem muita coisa no que nós chamamos de consuetudinário, muita coisa não escrita, que é baseado nos costumes, nas relações, nas culturas, né, nos processos, nos entendimentos subjetivos. O direito romano ele é mais chão, não quer dizer que ele é mais justo de maneira nenhuma, mas que ele requisita provas e condições de forma mais dura. Né? E a doutrina do domínio do fato já foi muito mal utilizada, inclusive por ministros do STF, como nós sabemos. O Joaquim Barbosa fez uma interpretação da doutrina do domínio do fato de pessoas que uma interpretação de uma pessoa que nunca leu efetivamente o que aquilo ali estava escrito ou o que se dizia, tudo para fazer a punição ao PT. Eu espero que a gente não faça a mesma coisa, porque a gente estaria utilizando uma ferramenta equivocada, no meu entendimento, para rememorar um processo que não foi legal e dando condições para o Bolsonaro dizer que está sendo perseguido. Eu acho que tem que ser feito tudo às claras e as investigações são muito diretas e eu tenho a impressão que a voz do Mauro Cid, nesse momento, é o grande processo de acusatório, o grande indivíduo acusatório do Bolsonaro. Por isso que ele vai e volta, ameaçam tirar os benefícios dele, descobrem coisa, pressionam ele de novo, porque ele é o cara que sabe e que realmente viu tudo isso acontecer. E vale reforçar, a teoria do domínio do fato não está no ordenamento jurídico brasileiro, né? O Código Penal não tem essa teoria em nenhum dos seus espíritos de código, diga. Pior do que isso, não é que ela não só não está no nosso ordenamento, mas o nosso ordenamento jurídico penal, ele tem posicionamentos contrários ao próprio domínio do fato. Por exemplo, você no direito civil, você pode imputar culpa, no direito penal não. Se o indivíduo, né, por exemplo, se o teu filho pegar o teu carro e causar um dano numa loja, você pode vir a responder por esse dano.
Mas se ele matar alguém e ele é maior de idade, você não vai responder por isso, porque o direito penal exige a condição de causa sendo pessoalíssima, ou seja, você tem que ter cometido aquilo lá, não pode mudar. Então, não é só que o nosso ordenamento não tem o domínio do fato, mas é também que o nosso ordenamento penal é contrário a essa percepção do domínio do fato. Então, muita coisa teria que ser mudada, e eu espero, para bem da própria política brasileira, que a gente não construa saltos twist mortais carpados, como se dizia na época, né, como o Moro fez. Né? Se chegou a tal ponto de dizer que o Moro tinha uma Constituição própria. Né? Os próprios membros do Ministério Público diziam isso. É a Constituição do Russo, e é uma Constituição própria que acaba com a ideia do princípio acusatório. Né? Então, assim, eu espero que a gente não faça isso de novo, porque o judiciário brasileiro se deu conta de que quanto mais você esgarça as estruturas legais para tentar produzir provas e prender desafetos políticos, menos força essas estruturas vão tendo na sequência do mundo. As pessoas vão simplesmente desacreditando. Depois de Moro e Dallagnol, a justiça brasileira perdeu crédito absurdamente. Então, que não façamos isso novamente. Que constituamos uma acusação clara em cima do nosso direito. E, Daiane, eu não sou jurista, e certamente nós temos aí nomes maravilhosos que podem falar sobre isso, mas eu acho que temos provas suficientes já para colocar esses pombinhos dos Bolsonaro no chilindró, como diz um amigo meu, antes até do final do ano. Eu acho que pode ter uma Black Friday na cadeia, Daiane. Né? Venha conhecer o seu ídolo. Seria o ideal. Venha conhecer o seu ídolo Bolsonaro aí, né? Faça uma doação, porque ele vai precisar, a coisa está ficando muito feia. Estou aqui já com o Paulo na sala de espera, vou embarcá-lo até aqui com a gente para agilizar também o processo de transição. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, muito boa essa discussão aí, estou aprendendo muito bom, Fernando, gostei muito, a Daiane ali, muito bem. Tamo junto, Paulo. Eu vou encaminhar aqui só uma questão com o Horta, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Horta fez um alerta sobre alguns movimentos que a gente vai assistindo aí no processo dessa questão das investigações do golpe de 8 de janeiro. O Horta fez uma observação aqui, que ele está acompanhando uns movimentos que já tem ali no Trend Topics, tem a questão da Jojo Todinho aí vindo com uma fala acusando o PT de ter cooptado ela e oferecido 1,5 milhão, né, para Jojo apoiar a candidatura do Lula. Como é que você vê esses movimentos todos em meio a um anúncio que deve sair em breve aí do ajuste fiscal, Horta? Olha, Daiane, primeiro, a gente sabe que hoje em dia está na boca de todo mundo um termo chamado economia da atenção. Né? A gente fala economia da atenção, as pessoas pensam que é alguma coisa ligada à economia. Não, é o nome que a gente está usando hoje para uma prática que os jornalistas brasileiros conhecem há anos. Né? Eu acho que começou antes até do dono da Globo, começou lá atrás com o dono dos diários associados, né? Toda vez que tinha uma notícia ruim, alguma coisa complicada, ele procurava chamar a atenção para alguma outra coisa. O Roberto Marinho também dizia isso. Tem uma frase célebre do Roberto Marinho dizendo que a Globo é o tamanho que é, não pelo que ela diz, mas pelo que ela não diz. Isso significa o quê? Significa que ele sabia como trabalhar essa economia da atenção, ou seja, quando dar atenção ao quê e de que forma. Então, uma das coisas que o Bolsonaro sempre soube fazer foi essa economia da atenção. Todas as vezes que levantavam a voz com relação às denúncias feitas com relação à rachadinha dele ou seus indivíduos próximos, as redes se inundavam com fake news para todos os lados, lembrando, inclusive, personagens antiquíssimos da história do PT, e isso é super comum. Está acontecendo de novo. Nós já estamos, nesse momento, sob um processo de desinformação pensado, articulado, né? Já faz mais de, eu acho que 8 ou 9 horas que o termo impeachment está nos trending topics do Twitter. Depois você pegou uma figura completamente lateral, mas que tem uma força comunicativa grande, como a Jojo Todinho, e joga ela contra a campanha do presidente Lula. Você vai articulando essas pontas um do lado do outro, para tentar roubar a atenção. Primeiro, desse inquérito com relação ao Bolsonaro, e segundo, já que você não pode
evitar o dano, a doutrina militar diz que você precisa amenizar esse dano. E uma das formas de amenizar esse dano é reduzindo a legitimidade daquele que está atacando. E é isso que os militares estão fazendo nesse momento. Já está em prática uma campanha de desinformação que busca atacar o STF e o governo federal para reduzir a força com que ele tem de ação nessas questões do governo Bolsonaro. É bom a gente ficar de olho em cima, e é bom que o STF mapeie esse tipo de coisa, até para também servir de argumento na hora que nós formos incriminar todos esses grupos do bolsonarismo. Isso está acontecendo e vai ser cada vez pior, porque hoje controlar os fluxos de informação é um poder político gigantesco, o Elon Musk que o diga nos Estados Unidos a partir de agora. Aliás, nem sei o bicho que vai sair de lá na hora que esse Trump for empossado e o Elon Musk for o homem mais rico do mundo e um dos mais poderosos politicamente. Eu não sei qual é o bicho que vai sair disso tudo. Tem um bichinho pronto. Eu abri aqui rapidinho. Tem um bicho ainda sendo... um bicho não, né? Como é que falava lá? O gênio, né? Sendo preparado também para sair de outra garrafa, porque o daqui já saiu, aí tem o outro lá sendo preparado para sair da outra garrafa, e a gente tem que se preparar aí também para esse ambiente que terá aí uma força, uma potencialização ainda maior. Horta, obrigada pela sua participação aqui, bom trabalho aí, boa semana para você, viu? Obrigado, Daiane. Obrigado, Paulo. Um grande abraço para todo mundo. Até mais.